Ficou sabendo que tem mais uma linha da Xiaomi no mercado? Que a Samsung foi processada com acusação de propaganda enganosa? Que a cura da AIDS pode ter sido descoberta? Que a Apple pode lançar um iPhone exclusivo para a China com a volta do Touch ID e que a Asus já marcou a data para anunciar seu novo ROG Phone? Tudo isso e muito mais você confere agora. Bem-vindo de volta a mais um Plantão Tudo Celular, onde separamos as notícias mais importantes da semana para te deixar tão atualizado no YouTube quanto deixamos no tudocelular.com. Se você já está confuso com a quantidade de modelos lançados pela Xiaomi esse ano, é melhor se sentar, porque a chinesa ainda está longe de acabar. Nessa última semana, ela oficializou os novos CC9, CC9e e CC9 Meitu Edition, que chegam para compor uma linha teoricamente voltada aos jovens. Os novos aparelhos já estão sendo vendidos na China por preços que partem de apenas R$ 730 e rumores apontam que eles podem chegar ao mercado internacional sob a linha Mi A3 com Android One. Não é novidade para ninguém que a Samsung incluiu certificação de proteção contra água em seus aparelhos top de linha há algum tempo. Mas ao que parece, a sul-coreana não está sendo muito honesta na forma como anuncia isso ao público, ao menos de acordo com a Comissão Australiana de Concorrência e Consumo. A Samsung foi acusada de induzir seus consumidores ao erro, incluindo nos comerciais cenas de uso dos dispositivos na praia e em outras situações em que a certificação IP68 não é capaz de garantir a segurança dos componentes. Foram reunidos mais de 300 anúncios, além de relatos de consumidores que se sentiram lesados, e o caso chegou à justiça do país. O caso ainda não foi julgado e em um comunicado a Samsung afirma sua inocência, se mostrando confiante de que as peças de publicidade veiculadas no país estão de acordo com a lei. No último plantão, comentamos que a guerra comercial entre China e Estados Unidos estava prestes a terminar, mas parece que isso não se aplica ao Huawei. Segundo informações, o entendimento majoritário do Departamento de Comércio dos Estados Unidos é de que praticamente nada vai mudar em relação ao Huawei, mantendo a empresa na lista negra, a menos que uma licença especial seja concedida a outra empresa americana que desejar fazer comércio com ela. Isso só fez a Huawei adiantar ainda mais o lançamento do seu próprio sistema operacional, com o fundador da empresa afirmando que o Hongmeng OS é mais rápido que o Android e iOS. Essa declaração veio logo depois da descoberta de um protótipo do vindouro Mate 30 rodando a plataforma, o que demonstra que os testes estão em estágio avançado. Ainda não se sabe ao certo quando o novo sistema chegará ao mercado, mas a Huawei já marcou uma conferência para o próximo dia 9 de agosto, onde dará mais detalhes aos desenvolvedores. Sobre o Mate 30, o que se sabe até agora vem de vazamentos, onde é indicado que teremos mudanças pontuais no design, como a presença da famosa tampa de bueiro circular para abrigar 4 câmeras traseiras. A AIDS é uma das doenças mais conhecidas do mundo, sendo ainda responsável por um número grande de mortes, mesmo com todos os avanços conquistados nos últimos anos. Ao que parece, porém, temos finalmente um vislumbre do que pode ser a cura definitiva do vírus, pois um experimento realizado no Centro Médico da Universidade de Nebraska foi capaz de eliminar completamente o HIV de um ser vivo. Ainda é cedo para dizer se o procedimento será realmente capaz de obter o mesmo sucesso em humanos que vem apresentando em animais, mas os responsáveis pelo projeto afirmam que isso mostra um caminho claro a ser seguido e que ensaios clínicos em pacientes humanos podem acontecer ainda durante este ano. Uma polêmica pesquisa vem dando o que falar no meio gamer nessa última semana. De acordo com a pesquisa Game Brasil 2019, 83% da população brasileira que joga videogames prefere instalar os jogos em seus celulares, deixando os smartphones bem à frente do tão amado console ou PC. As principais causas disso seriam a portabilidade, a facilidade de jogar online em qualquer lugar graças ao avanço do 4G e até mesmo a otimização de jogos, já que mesmo aparelhos mais simples são capazes de rodar títulos super populares como PUBG, Clash Royale e Free Fire de forma satisfatória tanto em gráficos quanto em fluidez. Pensando em abraçar esse público, a Asus já marcou um evento para apresentar ao mundo o ROG Phone 2, que chega ao mercado chinês em parceria com a gigante Tencent do próximo dia 23 de julho. Ainda não se sabe quais serão as customizações que virão dessa parceria, mas podemos esperar jogos ainda mais otimizados para o smartphone gamer da Asus, que contará com tela de 120 Hz para máxima fluidez durante a jogatina. A Samsung confirmou recentemente que errou ao apresentar o lançamento do Galaxy Fold por pressão de sua rival Huawei, o que acarretou no cancelamento de seu envio poucos dias antes do aparelho chegar aos consumidores. Ao que parece, a nova e redesenhada versão já está pronta, sendo as principais mudanças a extensão do filtro protetor da tela para evitar que ele seja arrancado pelo usuário,
bem como uma modificação no design para que a dobradiça fique nivelada com a tela, evitando a entrada de sujeira e outras partículas que podem danificar o painel. Ainda não temos uma data para o relançamento do Galaxy Fold, por mais que sua produção tenha supostamente sido iniciada na Índia. Mas a Samsung já pensa em alternativas para as próximas versões do dispositivo, buscando apagar o mais rapidamente possível o fiasco causado por sua pressa. Além de um modelo com tela expansiva e outro que viria com flip para rivalizar com as novidades da Motorola, a Samsung também estaria pensando em um visual mais próximo ao que fez a Huawei com o Mate X, apresentando duas dobras laterais para que o smartphone assuma o papel de um tablet, e vice-versa. De qualquer forma, são muitas patentes e muitas possibilidades, então resta ficar ligado para ver o que de fato chegará ao mercado. A Apple deve apresentar ao mundo no próximo mês de setembro os sucessores para iPhone XR, XS e XS Max, mas pelo visto não é só isso que a empresa da maçã vem planejando. Segundo novos rumores, a Apple estaria buscando meios de reverter seus resultados negativos causados pela concorrência acirrada na China, apresentando no país um iPhone exclusivo que traria de volta o Touch ID, mas dessa vez sob o display. Teríamos alguns cortes de custo em relação aos iPhones presentes no restante do mundo para que um preço mais agressivo fosse cobrado no país, bem como a compatibilidade com 2 chips, algo que a Apple já praticou nos modelos de 2018 lançados por lá. Ainda assim, estamos apenas no campo de rumores, restando aguardar para ver como a empresa vai trabalhar para reverter os resultados ruins no mercado chinês. E então, acha que a Apple consegue reverter sua situação na China com um iPhone exclusivo para lá? Ansioso para saber mais dos novos Xiaomi CC9, ROG Phone 2 e Galaxy Fold? Acha que a treta entre Estados Unidos e Huawei chegará ao fim ainda este ano? Não esqueça de comentar abaixo. O link para mais detalhes das notícias está na descrição e aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder os próximos plantões. Aqui foi o Wesley Moraes para o tudocelular.com. Um abraço e até a próxima.